Você escreve um texto, revisa, publica e espera que alguém comente a ideia. Mas a primeira resposta que chega não fala do argumento, não fala da reflexão. Ela só diz: "Isso aí tem cheirinho de chat GPT", 6 palavras. E de repente parece que tudo que você escreveu perdeu o valor. Parece que, de uns tempos para cá, a internet trocou o hábito de discutir ideias pelo hábito de investigar como as pessoas chegaram nessas ideias. Antes de perguntar se um argumento faz sentido, muita gente quer descobrir como ele foi escrito. E, nessa busca, acabou esquecendo que uma ferramenta não diz, por si só, nada sobre o caráter, a inteligência ou a honestidade de quem a usa. É claro que existe uma preocupação legítima nessa discussão. Tem gente terceirizando o próprio pensamento. Tem profissional perdendo espaço e tem conteúdo sendo produzido sem responsabilidade. Esses problemas são de fato reais, mas existe uma diferença enorme entre denunciar um abuso e transformar qualquer uso de inteligência artificial num atestado de incompetência total. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, senta aí, porque agora você está no Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro Criador. Eu sou a Paladina, a maior não usuária de IA do mundo. E hoje a gente vai conversar sobre como a tecnologia pode ser uma excelente ferramenta, desde que ela continue sendo só isso, uma ferramenta. Mas antes, já deixa o seu like, o seu hype e aquele comentário maroto para o YouTube entender que você gosta da gente. Agora sim, vamos nessa! Toda ferramenta poderosa muda a forma como a gente vive. Foi assim com o fogo, com a escrita, com a imprensa, com a internet e agora está acontecendo de novo, com uma intensidade nunca vista antes, a inteligência artificial. Junto com cada grande avanço, porém, vem sempre o mesmo companheiro, o medo. E ele se apresenta de várias formas: medo de perder espaço, de ficar obsoleto, de ver aquilo que a gente faz perder o valor. Aos poucos, a conversa que começava sobre uma ferramenta acaba virando uma conversa sobre pessoas, sobre o valor das pessoas, sobre quem ainda é humano e quem não é. Mas antes de entrar na nossa discussão, deixa eu ser um pouco honesta com essa ferramenta. A IA já está fazendo coisas incríveis. Ela está mudando a forma como estudamos, como traduzimos textos e como facilitamos a vida dos outros. Por exemplo, pessoas com deficiência visual que hoje têm mais acesso ao mundo digital por meio da comunicação inteligente dos assistentes virtuais. E também tem aquela pessoa que nunca conseguiu desenhar e que agora gera imagens que expressam o que ela sente. Gente que travava na hora de escrever e agora consegue organizar ideias complexas. E mais um montão de coisas legais que a tecnologia trouxe pra gente. Isso não é exagero de entusiasta, é uma revolução real de acessibilidade e criatividade. Então negar isso seria desonesto. Mas nem tudo aqui são flores, tá? Hoje a IA chegou também no serviço de criar ideias, como se pensasse com a cabeça de uma pessoa real. E eles vão de textos no Instagram a pregações de igreja. A IA entrou em praticamente tudo. E com ela veio uma pergunta que incomoda todo criador de conteúdo: até que ponto isso ainda é meu? A gente vê estúdios de animação substituindo ilustradores por geração de imagem, dubladores perdendo contratos para vozes sintéticas feitas em minutos. O medo, então, se prova real e não existe motivo para debochar dele. Desemprego e perda de identidade profissional doem pra caramba. Se doem. Então, se a gente parar para analisar isso, onde está o problema? Na ferramenta em si? No uso dela? No avanço tecnológico?
Talvez a resposta mais sensata seja: depende. Se você entrega para a IA o trabalho de pensar, não escreve nada, não decide nada, só pede e copia, aí sim você está atrofiando sua própria capacidade. Mas se você já pensou, já lutou com a ideia, já sabe o que quer dizer e usa a IA para revisar, melhorar a fluidez, apontar furos no argumento ou sugerir uma palavra melhor, isso não é terceirizar a criatividade. É exatamente o que escritores sempre fizeram com dicionários, revisores, editores e amigos de confiança. E aqui eu quero ser bem transparente com vocês. Esse canal que vos fala usa a IA exatamente assim. A gente não pega a IA e faz ela criar os nossos roteiros, como tem muita gente acusando nos comentários. Comentários esses que vêm de pessoas que nem conhecem o processo criativo interno, mas ela revisa boa parte dos nossos roteiros e às vezes otimiza o trabalho de crítica textual. Então, ela é uma ferramenta para lapidar e organizar melhor, que já nasceu de uma reflexão humana. Dá para confessar que a gente até sentia uma certa vergonha de admitir isso abertamente, porque fazer isso é como dizer que você não é inteligente o suficiente para não precisar de ajuda. Até perceber que essa necessidade de provar era, ela mesma, o verdadeiro problema. E repara no efeito colateral dessa vergonha. Quando admitir o uso da ferramenta se torna motivo de humilhação pública, ninguém para de usar. As pessoas só param de contar. O tribunal da internet não produz gente mais autêntica, produz gente mais escondida. E aí, a honestidade, que era exatamente o que os críticos diziam defender, é a primeira coisa que morre, porque o uso da ferramenta em si não é o vilão das coisas, muito pelo contrário. Em mais de um dos nossos roteiros, a própria IA citou outros materiais que corroboravam a ideia e até somavam ao nosso argumento. Um bom exemplo disso é o vídeo que o Paladino soltou há pouco tempo sobre Lao Fei, de God of War. Alguns dos materiais ali foram sugestões de leituras feitas por IA. E vejam só, o texto só ficou mais rico. Então, por que as pessoas têm medo de dizer que usam IA na criação de conteúdo? Simples, porque ninguém quer admitir que não é tão inteligente assim. Veja, usar inteligência artificial virou a nova maneira de apontar o dedo para o amiguinho e dizer que ele não é realmente capaz daquilo. Como se, a partir do momento em que você precisa de algo, cruza centenas de ideias e cria conexões que você não percebeu antes, isso te tornasse, no fim das contas, uma pessoa medíocre. E isso não pode estar mais errado. É claro, dentro da lógica do abuso de uma ferramenta, faz sentido dizer que existam pessoas que se permitem tornar-se medíocres porque viraram escravas do uso de IA, deixando que ela seja sua cabeça, em vez do contrário. Mas ela, no fundo ou no raso, é apenas uma ferramenta. No filme Eu, Robô, essa é uma das maiores críticas que ele faz, a dependência da humanidade em relação às máquinas. Nesse futuro muito distante de 2035, será que a gente chega até lá? Os autômatos já tomaram boa parte da sociedade e funcionam como um braço de apoio para os seres humanos nos serviços mais inusitados. Acontece que, em vez de serem apenas um apoio, esses robôs acabam substituindo os humanos em quase tudo. Todas as coisas mais descartáveis ou tidas como menos relevantes são endereçadas a eles. Fazer comida, passear com o cachorro, criar os filhos, limpar a casa, entreter pessoas. Tudo isso é dado de bandeja na mão deles, ao ponto de algumas coisas ficarem praticamente esquecidas, como naquela cena em que comentam que veículos a gasolina eram potencialmente perigosos, porque podiam explodir a qualquer hora.
Bom, errado não tá, né? E a conclusão é que, por entregarem tudo nas mãos das máquinas, ou seja, por se tornarem dependentes delas, o computador central calcula que a humanidade dotada de liberdade é, em si, um perigo para ela mesma, e que o controle dele sobre ela é o que traria de fato a paz e a prosperidade que ela tanto queria. Ou seja, se eles não tivessem se tornado tão dependentes das máquinas, estariam longe de ser dominados por elas. Bom, parece que foi um salto de lógica, né? Sair de um texto do ChatGPT para robô pulando dentro de casa fazendo pirueta. Mas o que eu quero dizer é que a ferramenta em si não é a raiz do problema. Ela é apenas um meio para ele. Quando você entrega tudo o que tem para uma IA, automaticamente você está podando o seu próprio potencial de crescimento. Em vez de desenvolver as habilidades que te qualificariam, você as atrofia. E é isso que faz a crítica sobre usar o ChatGPT para tudo ser uma crítica válida. E é até bem intencionada, porque apesar de ela te cutucar, no fundo é para o seu bem. Agora, quando ela vem de uma maneira diferente, aí a gente precisa comentar algumas coisas. O pastor Iago, do canal Dois Dedos de Teologia, por exemplo, é alguém que eu percebo que faz essa crítica de um jeito não muito legal. A gente sabe que ele é uma pessoa muito inteligente, mas não é de hoje que, quando ele lê o texto de alguém na internet ou traz alguma reflexão, lá no quadro dos teólogos do Twitter, ele não deixa de comentar quando percebe que alguém usa ChatGPT nos textos, mas o comentário dele não é professoral, parece mais um deboche. Ele não faz isso como quem quer alertar a pessoa sobre o uso indevido. Soa mais como se estivesse julgando o indivíduo por isso, até porque mais de uma vez, quando alguém o acusou de uso do ChatGPT, a resposta dele não foi branda. Ele colocou na mesa os livros que escreveu, as poesias, as cirandas, antes de a IA chegar aqui. E tudo bem, é real que ele tem capacidade para isso, e é admirável até, mas ele não invalida o esforço de outras pessoas. Nem todo mundo tem a capacidade para fazer o mesmo. E usar a IA para ajudar não torna essas pessoas menores. Essa postura de julgar alguém pela ferramenta que ela usa lembra o fariseu que julgava o publicano pelas suas capacidades. E talvez essa não seja a intenção do Iago, mas soa como fosse. E eu tô falando dele para ilustrar o que muita gente faz por aí. Estamos muito confortáveis em julgar as capacidades de alguém a partir das habilidades que temos. Mas a maior parte das pessoas não é melhor do que a média de todas elas. Um efeito que explica isso é o chamado Dunning-Kruger, em que um indivíduo acredita saber mais do que os outros, justamente pela ignorância que tem daquilo de que fala. Por desconhecer a fundo a raiz do assunto que está tratando, a pessoa acredita ser superior às outras, porque não consegue enxergar a fragilidade do próprio argumento a ponto de perceber os erros que está cometendo. É quase igual àquela galera que tentou dizer que os números decimais de um cálculo revelavam que não existia exatidão na matemática e que por isso o valor poderia assumir o valor que quisesse. Não sei se vocês me entenderam. Só quem não conhece matemática poderia montar um argumento desses, desprezando o arredondamento do cálculo como margem de erro para seja o número que você quiser. Quem pegou, pegou. Então, resumindo tudo, o que eu quero dizer com isso? Que essa discussão inteira, no fundo, nunca foi sobre tecnologia. Foi sempre sobre
orgulho. Olha, os dois extremos que a gente visitou hoje. De um lado, o cara de eu robô entregou tudo para a máquina, terceirizou a vida, atrofiou até não sobrar nada e foi dominado. Do outro, o crítico de plantão fez da sua própria capacidade um trono e do eu não preciso disso uma medalha para pendurar no peito e medir os outros de cima. Parecem opostos, né? Mas repara que os dois cometem o mesmo erro, só que em direções diferentes. Os dois colocaram a confiança inteira em si mesmos. Um se perdeu por preguiça de ser quem deveria ser. O outro se perdeu por soberba de achar que já era tudo o que precisava ser. E é aí que aquela história do fariseu e do publicano que eu citei lá atrás merece ser contada por inteiro. Jesus fala em Lucas 18 de dois homens que sobem ao templo para orar. O fariseu, o cara capaz, estudado, o que tinha currículo para mostrar, agradece a Deus por não ser como os outros homens e gasta a oração inteira listando as próprias qualidades. O publicano, desprezado por todo mundo, não consegue nem levantar o olhar, só bate no peito e pede misericórdia, porque sabe que precisa dela. E Jesus conclui dizendo que foi o publicano, não o fariseu, quem desceu justificado para casa. Percebe o tamanho disso? O problema do fariseu nunca foi a capacidade dele. Era real, como a do Iago é real, como a de tanta gente talentosa é real. O problema foi o que ele construiu em cima dela, um pedestal autossuficiente para olhar todo mundo de cima e para não enxergar mais a própria necessidade. A oração dele, tecnicamente, era perfeita, só que não era oração, era um espelho. Paulo faz uma pergunta em 1 Coríntios 4, que desmonta esse pedestal com 7 palavras. Que tens tu que não tenhas recebido? A inteligência que você tem, alguém te deu. Os livros que te formaram, alguém escreveu. A língua em que você pensa, você herdou pronta. Até a capacidade de escrever na unha foi construída por professores, leituras, correções e tempo. Coisas que passaram por você antes de saírem de você. Ninguém aqui é autossuficiente, nunca foi. A diferença entre as pessoas não é quem depende e quem não depende, é quem admite e quem esconde. E o cristianismo é talvez a única cosmovisão do mundo que faz da dependência admitida a porta de entrada. A graça não é para quem prova que não precisa, é exatamente para quem confessa que precisa. É por isso que o publicano desce justificado e o fariseu não. Não porque um era melhor que o outro, mas porque só um deles falou a verdade sobre si mesmo. Então é isso que eu quero te deixar hoje, uma ferramenta para lapidar o que nasceu de você, não para pensar no seu lugar, porque aí você vira um humano de eu robô, dominado por aquilo que deveria te servir, mas também não faz da tua capacidade um templo para rezar de pé, olhando os outros por cima do ombro, porque aí você vira o fariseu e desce do templo pior do que você subiu. A ferramenta nunca foi o problema, o pedestal sim. E entre o escravo da máquina e o adorador de si mesmo, existe um terceiro caminho, que é o único que fica de pé, o de quem sabe o que recebeu, admite o que precisa e usa bem o que tem em suas mãos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e compartilha com alguém que também possa aproveitar essa reflexão. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se você acredita no nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, o nosso Pix está aparecendo na tela. Toda a contribuição faz diferença e nos ajuda a manter o projeto de pé. E como forma de agradecimento, o nome de quem apoiar o canal será lembrado nos nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você e até mais.